Olá, sou o Marco e bem-vindos a Take a Name. Hoje temos connosco Paulo Pinto, CEO da La Redoute. Olá, Paulo. Olá, meu nome é Paulo Pinto, como foi aqui dito, sou CEO da La Redoute já há 15 anos e estou aqui convosco para podermos conversar sobre o marketing e sobre aquilo que foi a minha carreira profissional. Vamos entrar agora assim na nossa rubrica um bocadinho especial, que é o Defrost. E basicamente o Defrost vem do modo de descongelamento do micro-ondas. E um cubo de gelo demora cerca de 4 minutos e 9 segundos. Serão 15 perguntas e terá esse tempo para responder às 15 perguntas. E a partir daí, se conseguir, terá um prémiozinho no final. Ok. Vamos lá? Preferia aquecer sempre os pés frios a alguém ou ter de dormir sempre sozinho? Aquecer os pés de alguém. Nunca mais celebrar o Natal ou nunca mais celebrar os seus anos? O Natal, eu nunca fui muito celebrar os meus anos. Prefiro celebrar o Natal. Ganhar um prémio Nobel ou um Oscar? Talvez o Nobel, apesar da nossa vida é uma comédia. Só poder sussurrar ou só poder gritar? Gritar. Viver com alguém com opção por arrumação ou alguém super desorganizado? Com a arrumação, eu próprio sou muito organizado, por isso. Tem que ser assim. Ter um chefe de cozinha particular ou um chofer particular? Um chefe de cozinha, adoro conduzir. Dormir apenas 3 horas ou 18 horas por dia para o resto da sua vida? Sou uma pessoa que só dorme 5 horas por dia há muitos anos. Viver na melhor casa do pior bairro ou na pior casa do melhor bairro? Engraçado. Eu costumo dizer que eu prefiro ser o melhor numa coisa média do que o pior numa coisa boa, por isso Normalmente é a aquela melhor história da casa equipa, ser a pior equipa da melhor liga ou ser a melhor da é cidade. sempre. Não, prefiro a melhor equipa na pior liga. Que lessem todas as suas mensagens, mas não respondessem ou respondessem a todas com mensagem de voz até para dizer ok. Depende. Depende do momento do dia, da vida, mas sou mais de responder. Não poder parar de sorrir ou nunca mais sorrir. Sempre sorrir. Só poder usar o WhatsApp ou só o Instagram. Mais WhatsApp. Estar em forma sem fazer desporto ou viajar sem gastar dinheiro. Era bom viajar sem gastar dinheiro. Passar um ano sem internet ou sem dentes. Isso é impossível viver sem internet neste momento. Jantar em boa companhia sempre no mesmo restaurante ou jantar sempre sozinho em lugares diferentes. É sempre em companhia. Num bom restaurante. É, Ter exatamente. um avião ou iate privado. Avião. Terminamos assim. Quanto tempo? 2 minutos e 12. Pronto. Vai ter direito à sua surpresa, que Ok. entregamos no final. Está bem. Começamos aqui a nossa segunda parte. A La Redoute passou dos catálogos ao e-commerce e vai desde o desenvolvimento de software. Como é que foi toda esta evolução? Antes de mais, tenho imenso orgulho em ter sido eu a fazer isso. E há uma história que as minhas equipas conhecem, que é o seguinte: quando assumia a direção-geral da empresa, a primeira reunião que tive com as equipas foi no dia 3 de setembro de 2007. Foi no estádio. E depois expliquei-lhes que o meu caminho eram 7 objetivos, um dos quais a evolução para a economia digital. Quando apresentei isso, eram chavões, nem eu sabia propriamente para onde é que íamos, tinha algumas convicções, etc. Tinha a convicção que o mundo já não era o mundo do papel e dos catálogos, porque havia aqui uma evolução tecnológica e, sobretudo, as pessoas já consumiam não baseado no padrão antigo, mas em conceitos de sazonalidade muito mais adiantados. Ou seja, para mim, a digitalização era o futuro. E só via isso. Saber como é que seria, não tinha a certeza. Fomos avançando. Caminhando. Fomos avançando, etc. E estou convencido que quando disse às pessoas que íamos acabar com o papel, toda a gente disse, ele é louco, e acabamos com o papel. Mas as pessoas continuam a dizer que eu sou louco. Falava aí da parte mais digital. Recentemente abriram 2 lojas, corrija-me se estiver em erro, uma em Lisboa e a outra No Porto. no Porto. Quais é que eram os objetivos que tinham para a abertura destas lojas físicas? O objetivo era o seguinte, é que nós, em termos de digitalização, estamos a chegar a um patamar quase de total maturidade.
E no processo da maturidade, para conquistar novos clientes, nós temos que ir onde está o cliente. E o cliente está na rua também. E era importante abrir uma loja que tem uma filosofia mais de showroom do que de venda. E para poder exemplificar junto dos nossos clientes e de potenciais clientes o que é que tínhamos. Porquê? Porque a própria oferta comercial que nós temos foi evoluindo para produtos cada vez mais caros. E nesse ato de compra, o chamado risco que nós analisamos em marketing leva a que haja necessidade de poder ver. E foi isso que esteve na gênese deste projeto. Aconteceu um contratempo, entre aspas, que foi o Covid. Mas como estava planeado, nós não quisemos que o Covid fosse um contratempo e abrimos, em pleno período de Covid, 2 lojas. O Covid teve impacto na vossa estratégia? Se calhar, como em todas, teve que ser reformulada um bocadinho. O que sucedeu é que o Covid acelerou a digitalização do mercado português. É um mercado muito tradicional, é um mercado muito habituado ao shopping center. As pessoas gostam de ir a um centro comercial, gostam de passear num centro comercial quando está um tempo extraordinário e temos um sol, mas as pessoas adoram estar fechadas. É as vicissitudes e as curiosidades do mercado português. E o que aconteceu é que, ao obrigar toda a gente a estar em casa, a digitalização acelerou. As pessoas compraram mais online, verificaram que comprar online era fácil. Não era assim tão arriscado como diziam. Muitos fornecedores que apoiavam o online, como a distribuição e outras variáveis, trabalharam muitíssimo bem e permitiram que, de um momento para o outro, fôssemos completamente poluídos por motoretas que entregam tudo e mais alguma coisa em casa. E passamos a ver isso como algo fácil. O Covid teve esse mérito. Teve o mérito de acelerar a digitalização. Ao acelerar a digitalização, numa empresa como a nossa, que vive totalmente do digital, isso permitiu também acelerar algumas valências. E de facto, foi muito positivo. E em termos de métodos de trabalho, o que é que alterou? O que alterou foi o seguinte. Nós já tínhamos homeworking, ou teletrabalho, e é verdade que agora o teletrabalho passou a ser algo diário. Nós chamamos isso de trabalho híbrido. Sim. Não veio permitir às pessoas compreender que podiam estar em casa a trabalhar. Nomeadamente, o Covid levou a que se tenha muita reunião, e nós somos muito tradicional, temos muitas reuniões com os nossos colegas de França, da Espanha, da Suíça e de outros países, da Inglaterra, e levou a que, se uma pessoa tem um workshop via Teams, não precisa estar na empresa. Pode perfeitamente fazer na empresa. Exato. É um absurdo vir à empresa. Agora, comercialmente é bom estarmos juntos, mas nós temos neste momento a implementação do trabalho híbrido, em que basicamente a pessoa se autogere. No marketing, as pessoas têm muita autonomia. Os objetivos estão definidos, depois cabe às pessoas conseguir cumpri-los. E o Covid veio acelerar e veio, sobretudo, dar a entender a toda a gente, não só a quem gere e a quem decide, mas deu a entender a toda a gente que o trabalho a partir de casa não subentendia que uns trabalhavam e outros não. E isso foi, sobretudo, uma grande mudança e para nós foi ótimo. Eu acho que é benéfico muito mais no ponto que as pessoas são mais felizes. Porque estão mais tempo com as famílias, perdem mais tempo em deslocações, têm autonomia de trabalho, elas próprias fazem o seu horário, porque todos temos um horário diferente. Eu posso preferir trabalhar mais à noite, trabalhar mais de dia. É verdade, só que nós temos que ver o seguinte. Isso é um chavão muito bonito, mas na realidade não é verdade. E vamos ver porquê. O teletrabalho tem um problema. Para mim, gestor, não para a pessoa. Corta as asas aos jovens que estão a começar a trabalhar. E isso foi o meu grande problema. Eu recebo sempre muitos estagiários e não tinha pessoas que queriam receber os estagiários. E esse foi uma coisa que me incomodou. Porque tenho muita gente nas minhas equipas que vieram, por exemplo, do Politécnico, etc., da STG, e a determinada altura eu não tinha ninguém para receber estagiários. Ou seja, o teletrabalho é bom para as pessoas, mas as pessoas não podem fazer uma ruptura naquilo que é a sua convivência. Porque
Eu, com o teletrabalho, passei a ter serviço de psicologia para pessoas. E porquê? Porque o isolamento é negativo. Quando as pessoas falam do estamos mais em família, ninguém quer fazer teletrabalho com as crianças. Sim, sim. O que acontece, sim, é que o teletrabalho veio permitir em que nós pudéssemos ter um trabalho muito mais longe em distância e só lá ir uma ou duas vezes e isso compensar e poder ter melhor ordenado à volta disso. E até missões mais interessantes. Isso é interessante. Mas o teletrabalho tem que ser uma ferramenta que existe e que saiba ser utilizado por toda a gente da forma que seja mais proveitosa. Vou dar um exemplo concreto. Há uma criança que está doente, a pessoa, em vez de meter baixa, pode estar em casa e consegue fazer um conjunto de coisas. Não vale a pena meter baixa, etc, etc. E toda a gente fica satisfeito. A pessoa está satisfeita por causa dessa valência e nós estamos satisfeitos porque a pessoa, de alguma forma, não se desligou. Agora, é preciso compreender que, quando se vive numa cidade como Leiria, estamos perto de tudo. Quando se vive em Lisboa é diferente. É completamente diferente. E aí, sim, a valorização do teletrabalho é diferente. Agora, não esqueçamos nunca uma coisa. A presença e o convívio com as pessoas faz-nos crescer mais depressa. Sim, por volta de um ano, lembro-me de estar a ouvir alguém dizer que somos um ser coletivo e sociável e que ao estarmos fechados estamos a criar uma ruptura em nós e daí os psicólogos terem aumentado muito mais as suas consultas. Nós não podemos esquecer o seguinte, que a convivência é um enriquecimento. Nós, quando vamos para as aulas com dois objetivos. Um objetivo de aprender, porque está alguém a ensinar-nos, mas vamos também para as aulas com o objetivo de conviver. Os nossos melhores anos de vida, normalmente, depois de passar muitos anos, dizemos: epá, os tempos académicos foi a melhor coisa que tive. E porquê? Por causa do convívio. Se nós restringimos isso, matamos uma parte do nosso crescimento. Nós necessitamos não só de trabalhar, mas de conviver. E pensar que estar só em família, solucionar tudo, não é verdade. É sermos hipócritas. É criarmos atenção dentro da família e nós precisamos de ter os nossos hobbies, de ter as nossas saídas com amigos e assim sucessivamente. E isso tudo faz parte de um conjunto de ferramentas intelectuais e sociáveis que fazem de nós melhores pessoas. Quando aí na Leiria estar ao pé de tudo, Leiria foi uma dos sítios que mais consumiu bens de luxo e nota-se aqui que a La Redoute tem aqui bens cada vez mais caros, se calhar puxar para o segmento um bocadinho mais de luxo. É uma estratégia ou foi algo que veio por acaso? Não, o que sucedeu foi o seguinte, a La Redoute era conhecido pelos seus catálogos e ela era conhecida pela roupa. Acontece que o mercado do têxtil é um mercado que tem cada vez mais concorrência. E quando analisamos o mercado do têxtil, nós temos que ver o seguinte: quem são os 3 maiores atores em Portugal em venda de roupa? Número 1, Primark. Número 2, Zara. Número 3, Lidl. Quando se vê esses números, nós compreendemos que, para concorrer em termos daquilo que é o têxtil, quando se analisam números e tendências, etc., não tínhamos capacidade competitiva. Era utópico pensarmos isso. Porque ainda por cima precisamos de boas margens. O facto de nós também termos apostado naquilo que é a decoração, o mundo da casa, é evidente que o preço médio de cada produto leva a que de facto seja mais caro o cabaz. Há uma regra no e-commerce que faz que, para o e-commerce ser rentável, nós temos que ter o cabaz mais alto possível. A Primark não tem e-commerce. Não é primeiro caso. Porque os preços são tão baratos de cada artigo, de cada item, que depois o transporte tem um custo muito elevado dentro daquilo que nós chamamos de cabaz médio. Daí que somos empurrados para ter sempre um bom cabaz. A evolução para o mundo da casa levou-nos a entrar em famílias de produto, como o móvel, onde os clientes reconheciam ou reconhecem dentro do nosso posicionamento, um posicionamento diferente da IKEA, mais caro, mas também qualitativo. E é verdade que hoje em dia
é preferível talvez vender menos, mas com uma alta rentabilidade, do que vender muito com uma rentabilidade curta. E foi a estratégia que se foi criando. E como é que é o processo de distribuição, o processo logístico de coisas maiores? O processo logístico de distribuição é simples porque, como estávamos há pouco a referir, no período do Covid, o que sucedeu foi que a estrutura de suporte que estava à volta do e-commerce cresceu muitíssimo bem, nomeadamente os distribuidores. E existe em Portugal empresas de distribuição somente de móveis, daquilo que nós chamamos muitas vezes empresas com 2 choferes, porque é preciso 2 pessoas para movimentar aquilo e que têm feito um excelente trabalho. A distribuição em Portugal funciona muitíssimo bem, tanto naquilo que é o pequeno artigo como no Como o artigo mais grande. complexo. Qual é que é o perfil de consumidor da La Redoute? A mulher é que consome, eu diria uma mulher de 35, 55 anos, com filho, e uma mulher ativa. Ou seja, é o padrão mais comum. Quando fazem as estratégias de marketing, quais é que usam, aplicam a esse segmento ou tentam conquistar um público mais amplo? Quando se está numa empresa de mass market, a questão da segmentação já não é tão relevante como se pensa. Nós atacamos globalmente. Podemos fazer comunicações específicas consoante o tipo de pessoas, mas o nosso objetivo é o mass market, é conquistar o maior número de clientes, sabendo, no entanto, que clientes abaixo de 25 anos vão procurar um tipo de produto, têm menos dinheiro, etc, etc, e que clientes acima de 55 anos vão procurar outro tipo de produto. Hoje em dia já não se pode fazer a segmentação genérica como se fazia antigamente, mas é mais, temos que procurar socioestilos, e é isso que se procura. Qual é que é o elemento diferenciador da La Redoute perante os seus concorrentes? Eu diria sempre o seguinte, eu costumo dizer que a minha profissão é a mais fácil do mundo, porque quem manda na empresa é o cliente. Nós avaliamos tudo o que o cliente diz de nós. Nós avaliamos tudo o que fazemos e pedimos ao cliente para ele nos dar uma resposta. E a partir daí interpretamos isso e passamos isso em atos de gestão. Ou seja, a nossa diferenciação é que o cliente é verdadeiramente rei. Nós medimos, sabemos que de facto os prémios que nos são atribuídos pelo portal da queixa, pelos 5 estrelas ou por outros conceitos, estão coerentes com as análises que nós internamente fazemos. Quando falávamos há pouco de marketing, são números, a comunicação é uma ferramenta, vai de encontro ao MRP. A comunicação é uma ferramenta porque nós, na realidade, temos muitos clientes. Por exemplo, as redes sociais, hoje em dia, são extremamente importantes para definir um posicionamento. Depois, muitas vezes, em termos de ato de compra, não tem a mesma valência, mas está a crescer. E Portugal é um país muito Facebook, agora diria Meta. O que é preciso compreender é que é o seguinte: nós somos um país de consumismo mais baseado na Google, no search e nesse tipo de coisas, naquilo que é o digital. Como é que é ser o CEO da La Redoute? Primeiro é muito fácil. É muito fácil porquê? Porque trabalhamos com pessoas extraordinárias. Eu sou apenas um chefe de orquestra. As equipas são de alto nível, apaixonadas por aquilo que fazem, muito motivadas, e é algo win-win, ou seja, elas confiam em mim e eu confio muito, muito nelas. E preciso confiar muito, muito nelas. E depois aquilo que elas fazem no dia a dia dá-me muita segurança, porque definimos uma estratégia em que eu dou algumas orientações, mas depois definimos as coisas em conjunto. Eu sou representante perante o acionista também. Sim. E esse é o meu papel e temos uma relação que é ótima. É evidente que, pelo facto de eu ter feito essa transformação digital e de ter na minha carreira e no meu currículo um conjunto de projetos consolidados, dá-me alguma credibilidade, mas atenção, o trabalho não é meu, o trabalho é de uma É de equipa, toda uma equipa. e é por isso que precisamos ter pessoas apaixonadas que no seu dia-a-dia querem fazer cada vez mais. Ainda há pouco lia sobre o back-office. É referido diversas vezes. Podes-nos falar um bocadinho sobre o back-office? O back-office da empresa? Sim, de facto, o que acontece é que é o seguinte: nós muitas vezes vemos, quando temos jovens como vocês aqui à frente a querer montar um website, só se pensa naquilo que vamos comunicar, na parte
e depois quando começamos a criar toda a parte do back-office, de ver como é que é distribuir, como é que é atender o cliente, etc. E aí assustam-se e ver, epá, mas isso é mais complexo do que aquilo que há. Nós dominamos muito, muito isso. Toda essa parte. Informaticamente também somos muito fortes nessa área, porque aquilo que vemos através da comunicação do website é uma pequena faceta de todo um trabalho que está por trás e que tem que correr muitíssimo bem para que o cliente nunca fique insatisfeito. Como é que é distinguir o mundo profissional do pessoal? É difícil? Não é difícil. É importante haver um mundo profissional e um mundo pessoal, porque senão, para ser eficiente, eu sempre disse isso. Eu, quando comecei a dar aulas, dei aulas porque eu precisava de romper com o mundo profissional. Eu não podia levar os assuntos que tinha em mente para fora do horário de trabalho. E então arranjei sempre coisas, hobbies, etc., em que me afastava e me focava. Porque se uma pessoa está sempre a pensar na mesma coisa, depois não é produtivo. Por acaso, a parte do back-office, eu, quando estava a fazer exploração, via muitas vezes para se referir e eu, deixa-me cá ver Sim, a porque é perspectiva. o seguinte, porque era aquilo que eu estava há pouco a dizer. No mundo digital, toda a gente tem ideias. Eu também estou muito ligado a startups, etc. E fui um dos fundadores aqui da Startup Leiria, mas outras startups em Lisboa estiveram ligadas a mim. E de facto, uma ideia em si é interessante. Ver o seu veículo comercial é relevante, mas depois a implementação passa por muitas etapas técnicas, por muitas coisas que as pessoas não gostam de pegar. E lá voltamos à velha teoria das aulas. Ninguém gosta da teoria. Pois é. E eu a primeira coisa que digo é o seguinte: como é que está a vossa teoria de marketing? Depois, Se a souberem, já podemos começar a falar. Porque vocês vão ver que eu vou falar de muita coisa que tem a ver com a vossa teoria. Eu conheço muitíssimo bem a teoria do marketing. Muito, muito, muito bem. Também dei aulas disso, etc. Mas nós temos que ter o beabá, a base. sim, A partir daí a exploração. é um pouco isso. E depois é fácil. E depois nós não podemos esquecer o seguinte: como nós não nascemos ensinados e como o mundo está sempre a evoluir, é por isso que nas empresas temos que ter jovens que vêm nos trazer uma valência e uma forma de comunicar e de dialogar e de ver o mundo mais Diferente. jovem, mas que vão ser os nossos clientes amanhã. Sim. E temos que fazer aqui uma mesclagem entre gente com mais experiência, gente com menos experiência, porque na realidade eu costumava sempre dizer, e costumo sempre ainda dizer, que a pessoa que sabe menos nas reuniões de marketing, quando havia, era eu. Dizia sempre às pessoas. E porquê? Porque toda a gente ia para os comitês de marketing com convicções. E eu só sei uma coisa, não tenho convicções. Eu vejo números. Eu lembro de pessoas a apresentarem projetos. Dizer, Paulo, tive uma ideia espetacular. Fantástico. Metes-me isso em números, depois vens fazer comigo e depois falamos. A pessoa nunca mais aparecia. Então, o teu projeto. Vi os números, é melhor pensar melhor. E a questão é isso. Porque, na realidade, é por isso que o marketing tem uma coisa extraordinária, e o digital ainda mais, é que, desculpe lá o seu nome... Marco. O Marco. Pode estar aqui num comitê de marketing com 12 pessoas, eu mais novo, e diz uma coisa, toda a gente se ri. E o Marco disse, o que é que eu disse com mais asneira? Não, mas o Marco não disse nenhuma asneira. Se o Marco acha que essa ideia pode ser boa, o que é que vamos fazer? Hoje, com o marketing, podemos fazer uma coisa. Vamos imediatamente testá-la. Eu, por exemplo, sou daqueles que não percebo nada de comunicação, não gosto daquilo, é horrível, etc. E eu digo sempre aos meus criativos, verde ou vermelho? E eu digo, o que é que vende mais? Isso não sabemos. Então, é isso. Eu quero a cor que venda mais. E então testamos-la. E hoje em dia há técnicas para testar isso, em milésimos de segundo, e para nós, a partir daí, vemos aquilo que rende mais. E a ideia do Marco, que pode parecer um absurdo, pode ser uma... Se o Marco colocou a questão, quer dizer que há clientes que vão colocar a questão. Pois é isso.
E nós no mass market não podemos excluir pessoas. E aquilo que pode parecer algo absurdo hoje, pode fazer muito sentido daqui a 1 ou 2 anos, consoante a maturidade. Muitas ideias são brilhantes. Eu lembro de nós termos trabalhado sobre a realidade aumentada muito antes do tempo. Claro, não correu bem. Não foi no tempo certo. Não foi no tempo certo. E, na realidade, não há boas ou más ideias. Há as ideias que se adaptarão melhor ao momento ou não. E vemos isso. E há aqueles que são teimosos e que vão lançar as coisas. Não é? Sim. E que vão ser resilientes nisso. É um pouco isso no mundo que vivemos. O que é extraordinário no marketing é que, na realidade, todos podem ter razão. Caberá a eles saber valorizar essa razão. A questão é mesmo essa. Eu acho que E depois há outro pormenor que vai um pouco ao encontro da pergunta de há pouco, é que eu não sou um especialista já. Eu já fiz centenas de planos de marketing. Estou cansado disso, nem os quero ver. Eu quero definir tendências, estratégias, e eu apareço sobretudo... O Covid foi muito complicado para mim. Porquê? Porque eu trabalhei muito no Covid. Porque estávamos perante uma situação que ninguém sabia o que era, e aí sim, e tinha que ser eu a tomar decisões. Eu fiz não sei quantos cenários possíveis e inimagináveis. E aí as equipas, perante isso, esperam de mim. Isso. O resto, não. Porque era durabilidade, quanto é que ia durar, como é que ia ficar a situação, crise, não sabia nada. Eu cheguei a fazer simulações de se não tínhamos que fechar a empresa, etc. E verificávamos que era absurdo. Ou seja, houve aí muitos momentos de pânico, etc. E aí a nossa experiência leva-nos porque passamos por várias coisas, a ter alguma sapiência. Daqui a 5 anos o Marco vai pensar, vai dizer, como é que eu há 5 anos pensei naquilo? Eu fiz aquilo, que burro. Ainda hoje acontece. Não, o que acontece é que já tem mais 5 anos de experiência. É isso, ainda hoje há coisas que... É só isso. E ninguém tem que levar a mal, né? Isso. É como, eu lembro-me que quando eu cheguei a fazer uma coisa no Arduto que ia-me matando. Organizei uma conferência sobre saber errar. Há pessoas que não sabem errar. São demasiado perfeccionistas. E às vezes não é benéfico. Grande parte das e vezes a questão é a seguinte, saber errar é aprender. Sim. Mas isso é uma cultura... É como o seguinte, aqui há sempre a ideia, eu não disse que ele era incompetente. Então, o que é que ele correu mal? Mas aquilo correu mal, por exemplo, creio que é a Siemens. A Siemens, em muitos projetos de startup, tinha agora um fundo de startups, em que se recusavam, a primeira condição para poder aceder a esse fundo é já ter falhado numa startup. Não aceitam ninguém que seja a primeira experiência. Pois, porque é normal. Porque é uma visão completamente diferente. Sim. E isso era uma abordagem que é, quando algo corre mal, uma pessoa, em vez de despedir a pessoa, uma pessoa tem que se sentar e dizer, bom, o que é que aprendemos com isto? Para depois fazer melhor. Pois, mas é mesmo. Mas aí é que está a evolução. A evolução está do erro. Mas isso não está na nossa cultura. Não está na nossa... Não está na nossa cultura latina. Vejam o seguinte, nos Estados Unidos uma pessoa erra, está a aprender. Na Europa uma pessoa erra, é um idiota. De facto é isso. Agora, depois é o seguinte, é preciso compreender que eu também vivo um pouco no mundo perfeito. O que é que isso quer dizer? Nós somos uma organização que tem dinheiro. A grande maioria das empresas em Portugal não tem dinheiro. Pois. Há gente brilhante que não pode ser brilhante porque não tem dinheiro. E é muito fácil dizermos mal da A, B ou C. Mas é preciso compreender que eu salto de paraquedas com 3 paraquedas. Pois é isso. O seu salto é sempre mais seguro. Sim. Não deixa de ser arriscado, mas... Não, mas é arriscado e perdemos dinheiro. Sim. Em determinados momentos. Mas aquilo que eu quero dizer é que... Vocês perderam um X é diferente de outra pessoa perder o mesmo X. Tenho uma percepção. O valor do dinheiro para mim é diferente. O que é por vezes incómodo quando eu falo com as pessoas. Porque eu tenho uma relação com o dinheiro diferente de muitas organizações. Vou-vos dar um exemplo concreto. Nós, por vezes, temos alguns colaboradores que vão para outras organizações e, normalmente, com 99% dos casos, para não dizer 99,9%, a relação continua muito boa. E alguns continuam a ser amigos muito próximos. E é usual
A queixa que eles dizem é: "Ó Paulo, não temos orçamento." Ou tu dizes-nos tens 100 ou 200 ou 1 milhão de euros e lá para fazer algo com 10.000 euros tem que esperar. E isso é diferente. E isso corta a motivação, a criação, a criatividade, etc. Mesmo trabalhar com orçamentos mais baixos é sempre mais... Depois, ou seja, uma coisa é nós sabermos que as nossas ideias podem dar futuro à empresa. Nós, à partida, já sabemos que, por mais que eu me esforce, eu sei que não vai poder, não é que não queiram, não é que as pessoas não tentem, mas sei que, por motivos de dinheiro, não vai ser possível, a pessoa também automaticamente acaba por ficar muito mais restringida. Não vale a pena esforçar-me tanto nisto. E vejamos o seguinte, que estávamos há pouco a dizer, numa das perguntas que vocês colocaram sobre a melhor casa, salvo erro, não sei o quê. Sim. Que é o seguinte, eu digo mesmo isso, que é, o meu lema de vida foi sempre: prefiro ser dos melhores numa coisa média do que ser dos piores no topo. Porque passo despercebido. Porque, por acaso, tive... E isso é verdade no ensino, é verdade na escolha das empresas e etc. É preferível, muitas vezes, escolher uma PME em que sabem que vão aprender do que ir para uma multinacional onde vocês vão ser um mero especialista. Nunca se esqueçam disso. Bom, nem sempre temos a oportunidade de escolher. Sim. Eu ainda sou daqueles que teve a sorte de fazer parte de uma geração, e foi dos últimos, em que eu tinha 5 ou 6 empregos à minha espera e pude escolher. E houve carreiras que eu não quis escolher, como consultores, etc, como muitos, porque ia afunilar. Sim. A questão é essa. Mas, e muitas vezes as pessoas podem dizer: olha, foi para aquela. Não. Depende dos objetivos. Dos objetivos e do aproveitamento. E eu conheço muitíssimo bem todas as empresas nacionais e muitas internacionais, e sei de algumas organizações onde a pessoa vai aprender, de outras que vai ser mais difícil aprender. Agora, umas vão dar currículo. Há pessoas que vão para organizações só para ter currículo. Sim, mas nem querem aprender. Estão-se falando. Mas vão ter aqui no currículo. E nós temos que compreender que isto são estratégias. Nós somos um produto. Nós somos um produto. Mas também há empresas que valorizam mais de onde vimos do que propriamente o que somos. É como a história das notas. É? Eu tenho um amigo que trabalha na empresa, etc., que teve um cargo muito importante no Grupo Sonai. Não interessa qual é o cargo. E aquilo não correu bem. Aliás, quanto mais que o cargo depois até foi extinto. Porque era um cargo muito complicado dentro da Sonai. E ele, hoje em dia, é diretor de marketing de uma grande organização de saúde no norte do país. E é uma pessoa muito honesta. E o rapaz disse logo: epá, estive neste cargo na Sonai 3 meses, as coisas correram mal. Sabem o que é que lhe disseram? Você é o candidato ideal. E ele: mas porquê? Não queremos gente Sonai. Queremos gente que não tenha corrido bem na Sonai. É o nosso profile de recrutamento. E é verdade essa história. Pô. E porquê? Eu conheço muita gente na Sonai. Às vezes pode ser pelos valores mesmo da Sonai. A malta da Sonai são lutadores. São mesmo lutadores. Nós já tivemos alguns da empresa, aquilo é uau, guerrilha. É conflito, gestão de conflito. Não, mas e não é bom nem mau, são culturas de empresa. E assim como há pessoas diferentes, há empresas diferentes e cada uma enquadra só. Mas é isso tudo para dizer que, de facto, cada organização tem a sua cultura. Na La Redoute, eu tenho um defeito, as pessoas têm quase todos o mesmo molde. É um bocadinho... gente pisa nova, etc. De vez em quando precisava de um que dissesse: bom, velhote, quando é que o teu cargo está vago, porque eu quero. Epá, e faz bem ter isso. É aquela competitividade. É a irreverência de alguém a dizer assim: epá, atenção, não vos digo o nome porque é uma pessoa conhecida. Numa entrevista há muitos anos, já foi há muitos anos, foi antes de 2010, houve uma pessoa, eu digo isto porque sei que eu lembro que foi na Pirâmide, a antiga Pirâmide. Houve uma pessoa que é conhecida, tinha sido meu aluno, a quem perguntei: como é que tu te vês daqui a 5 anos, etc. E a pessoa disse à frente do diretor de marketing e de mim: eu quero os vossos cargos. Mas é típico dele. E eu: uau, ainda bem. A pessoa, diretor de marketing, ia tendo um ataque cardíaco assim: não quero ficar na empresa. Mas isso é bom, porque leva as pessoas a trabalhar mais. Mas a pessoa é brilhante e tem uma carreira extraordinária.
e aí não precisava de nós para nada, para ter o sucesso que ele tem. Mas aquilo que eu quero dizer, e ainda bem que ele não entrou porque não tinha sido positivo para a vida dele, porque ele é uma pessoa espetacular, que precisa de voar pelas suas próprias asas. Mas aquilo que eu quero dizer é que cada qual de facto tem que seguir o seu caminho e definir as coisas. E muitas vezes quando eu tenho jovens que me dizem eu quero ir trabalhar para o estrangeiro, etc. Eu digo, é agora ou nunca? É no início. Não tens compromisso, não tens filhos, etc, etc. É agora que tu tens que ir. É evidente. É evidente. Eu tenho muitos primos, mas eu tenho duas que são na área da enfermagem e é engraçado que escolheram caminhos completamente distintos. Uma sempre disse, não vou trabalhar em Portugal. E de facto, vive no estrangeiro, está super bem, né? E outra, que cá é enfermeira, numa altura que a pessoa... em 3 anos mudou 6 ou 7 vezes de emprego e sempre para melhor. Mas precisam dela. Sim. Quer dizer, e são 2 abordagens diferentes na mesma área. Por isso, é muito aqui. É muito aqui. Uma está continuamente insatisfeita porque quer mais. Outra disse logo, não estou para aturar, vou logo para o topo. Para o topo não, para um índice de satisfação em que o salário é bom. Mas também vai da filosofia de cada um. Lá está. Vai da filosofia de cada qual. É por isso que eu digo que todos nós somos um produto. Sim. Por isso, é daí que uma professora que vocês vão ter vai dizer que eu vendo sonhos. Mas atenção, mas é mesmo isso. Mas ela também vende. Sim. Não, mas no marketing vendemos muito isso, que é o futuro. Sim. Mas aquilo que eu quero dizer através disso é que, na realidade, cada qual vai estar mais preparado para os ouvir ou não. É por isso que nós, depois na gestão, nós fazemos aquilo que se chama um 360, Sim, que não é um check-up de saúde, é um check-up intelectual, motivacional, etc. E eu fiz um há pouco tempo, há 1 mês ou 2, e achei piada porque já não fazia um há 10 ou 15 anos, e é sempre bom fazer todos os 10 anos. Porque o check-up não diz se estamos bem ou se estamos mal. Mostra como estamos, ponto. E nós, todos os 10 anos, estamos diferentes. Por causa dos filhos, por causa da esposa, por causa do emprego, por causa do Covid, por causa de muita coisa. E isso depois é que nos permite ver, através dos números, quero isto, não quero? Ou como estamos. Pois, porque os nossos interesses agora não vão ser os mesmos daqui a um ano. Com certeza. Eu tenho um caso muito engraçado e vou concluir com isso, tenho que ir buscar uns terroristas ali ao lado. Mas eu tenho um caso muito engraçado de há muitos anos, não na Reduto, noutra vida. Tínhamos recrutado uma pessoa, a moça era da Figueira da Foz, vinha de Lisboa, de uma empresa de Lisboa, já não me lembro, mas tinha a ver com uma análise de dados, etc. E nessa semana, uma semana depois, tínhamos um estagiário daqui do curso de marketing. Passado um mês, a nossa conclusão foi, mas espera aí, recrutamos uma pessoa para responsável do departamento e ela produz X, e este puto produz Y, que é mais do que X. Aqui uma coisa que não bate certo. E o que fizemos foi que pusemos a menina na rua e guardamos o puto. Esse puto hoje em dia é diretor-geral dessa empresa. Mas começou como estagiário. Só que ele vinha com a pica toda. Às vezes é motivação. E a questão é essa. Queremos sempre mais. Vinha motivado, vinha trabalhar, aprendeu, vinha mais bem preparado. Não sei se isso era relevante, mas vinha com a pica toda para aprender e para lutar e para se empenhar, etc, etc. E hoje tem uma vida espetacular. Porque estivemos há pouco tempo numa festa de anos de uns amigos em comum, que já não ouvi há algum tempo. E ele está bem e fico super feliz por ele e por outros que passaram pelas nossas mãos e que fizemos crescer. Agora, o facto de ele ter entrado como estagiário não é nem um tabu, nem um problema. É o que é, ponto. E precisamos disso. Precisamos de por vezes, dar oportunidade. Há casos que correm mal. Já aconteceu. Correm mal. A pessoa não está feita para aquilo, etc. Não gosta. Mas há casos que correm bem.
Acaso corre bem. Por exemplo, nós ainda há pouco tempo, foi há algum tempo, mas para a área de controle de gestão da empresa, tínhamos contratado um programa de estágio do IFP, 9 meses, etc. E a pessoa que ficou tinha sido a terceira ou quarta escolha. O responsável de controle de gestão dizia-me assim: Paulo, não espero nada dali. Não era a pessoa que eu quis, é a terceira. E a rapariga, vem de Porto de Mós, a rapariga foi espetacular, adaptou-se bem, entrou bem, nas entrevistas não teve bem, mas teve ali, né? E depois, quando acabou o estágio, nós não tínhamos nada para ele. Não tínhamos nada para ele naquela área e a rapariga também não queria trabalhar na empresa. Eu queria ir para a Inglaterra para melhorar o inglês dela. Só logo isso. Fiquei. Sim. Então, mas vais trabalhar? Não, vou arranjar uma família, vou cuidar de uns putos e daqui 6 meses vou saber falar bem inglês e depois é que vou à luta. Isso ficou-nos na orelha. Houve um cargo no marketing, gestor de produto, em que era preciso alguém de analítico, matemático, uma base de controle de gestão, e nós dissemos: então, olha, a Inês está na Inglaterra, até podíamos ver se já tem algum emprego quando regressar a Portugal. Até contactámos-la, ia regressar a Portugal para 15 dias e ia começar a procura. Ainda não tinha procurado, também não estava muito estressada. Está na empresa e está super feliz. Ou seja, tudo isso para dizer que pessoas que uma pessoa espera que... E não sim, é isso. Não vale a pena. Às vezes esperamos tanto de uma coisa, mas mesmo esperamos algo de uma coisa, chegamos lá e ficar completamente muitas vezes já dei nome de pessoas, ainda há pouco tempo, noutra área. Uma pessoa que me pediu: aqui uma pessoa já tem uma certa idade, mas precisava de trabalhar, tem um problema, será que consegue alguma coisa? Eu disse: temos tanto trabalho, arranja-se alguma coisa para a pessoa, sim, nos armazéns, né? Mas sem nenhuma esperança. A pessoa, toda a gente adora, diz: a pessoa trabalha, não é? Isso é um espetáculo. Como que a idade não quer dizer nada, é a motivação e a pessoa gosta, está tudo bem. Desde que a pessoa esteja e uma pessoa estava a fazer um favor e não veio fazer um favor. Por isso, reparem, todos nós temos um momento na vida em que estamos menos bem e outros em que estamos bem. Não vale a pena. Por isso, a felicidade torna tudo mais fácil. Sem sombra de dúvida. Ser feliz é base. Importante. Daí aquela questão sobre o sorrir, sim. É o importante. E sem sombra de dúvida. Existe algum conselho que queira dar? O conselho é o seguinte: tentarmos, sempre possível, fazer algo que nos faça feliz. Terminamos assim. Obrigado. Obrigado, nós. Pronto, está feito. Obrigadinho.